O Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, enviou uma denúncia formal ao CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Nessa denúncia formal, o COREN pede a cassação do registro do médico André Batista. Quem é ele? É aquele vagabundo que foi preso por sedar e provocar a morte da própria esposa, a enfermeira Patrícia Rosa dos Santos, de 41 anos, no apartamento dela em Canoas, aqui na Grande Porto Alegre. Repórter Maria Fernanda Luxinger volta agora ao vivo, direto da nossa redação integrada, trazendo mais detalhes desse pedido. E tem hoje é uma data especial também nesse caso, né, Nanda? Pois é, boa tarde novamente. Mais uma vez, boa tarde para ti e para todo mundo que nos acompanha. Hoje completa um mês deste caso. No dia 22 de outubro, André, então, teria matado a companheira, foi morta, então, no dia 22 de outubro, teria dado um remédio para ela dormir, misturado num sorvete e outros 2 medicamentos que só podem ser usados dentro de um hospital. Justamente por isso, Mota, é que a denúncia agora do Conselho Regional de Enfermagem alega que André teria se aproveitado dos conhecimentos médicos para administrar substâncias letais na então companheira, caracterizando aí uma infração grave ética. Essa denúncia foi enviada pelo CREMERS, o Conselho Regional então de Medicina, e o Conselho Regional de Enfermagem solicita a abertura de um processo ético-disciplinar para investigar a conduta do André e também a aplicação das penalidades caso sejam comprovadas estas infrações. Hoje faz um mês, então, a vítima é Patrícia Rosa dos Santos, de 41 anos. Nessa ocasião, o médico chamou o SAMU dizendo que a esposa teve uma parada cardíaca, os socorristas foram até a casa deles e, na época, a família da Patrícia foi acionada pelo marido também e ele disse, olha, minha esposa aqui morreu, teve uma parada cardíaca durante a madrugada. Inclusive, nós entrevistamos a família da Patrícia, que na época disse que tinha achado desde o início a história muito estranha, já que ele também era médico, então poderia, né, ter notado sinais nela que ela estava diferente, que ela estaria com algum problema de saúde, uma parada cardiorrespiratória nesse caso. E aí, no fim, se descobriu então que na verdade foi o André que administrou as doses desses remédios que causaram então a morte da Patrícia, e ele, que tem 48 anos, foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de feminicídio qualificado, falsidade ideológica, adulteração de local de crime e também furto qualificado. O André segue preso, viu, Mota? Além disso, outras 3 pessoas também foram indiciadas pela participação no socorro da Patrícia, ou seja, na falha do socorro dela quando o SAMU chegou para atender. E não é só isso, né? Na hora que o SAMU chegou para atender o que seria uma parada cardiorrespiratória, foi uma parada cardiorrespiratória causada por esse vagabundo aí, ó. Por esse canalha, esse médico vagabundo, pilantra, sem vergonha. Ele provocou tudo isso, ele provocou a morte da própria esposa. Entendeu? Foi caso pensado. Eu ainda queria entender a motivação, se é que tem, né? Se é que existe, nada justifica o que ele fez com a própria companheira. Deve ter alguma coisa de patrimônio nessa história, deve ter alguma coisa relacionada à questão passional, deve ter aí uma outra pessoa que ele estaria envolvido emocionalmente, para ele querer se livrar da Patrícia, né? Ter o interesse na morte dela. Então, assim, os socorristas que chegaram, né, porque ela já estava morta, e mesmo assim ele chamou, na verdade ele chamou para que o outro médico assinasse o atestado de óbito. Essa equipe também foi indiciada porque adulterou a cena do crime, tirou a Patrícia do sofá onde ela estava e colocou em outro lugar da sala, e toda a cena foi mexida. Repito, isso também atrapalhou um pouco o trabalho da polícia. Então, assim, eu espero que ele continue preso, né? Apodrecer na cadeia, é a nossa torcida, mas dificilmente isso vai acontecer. Mas que ele permaneça recluso até o dia do julgamento e que ele seja condenado, assim como as outras pessoas também indiciadas pela polícia. Até agora o Ministério Público não denunciou nenhum dos indiciados, né, Nanda? Por enquanto ainda não temos essa confirmação, Mota. A gente sabe que a polícia já fez o indiciamento, agora cabe ao Ministério Público aceitar, né, e denunciar estes criminosos, né, que serão julgados então como criminosos ou não, mas estes suspeitos deste crime, e aí depois virarem réis ou não decisão da Justiça. Mas ainda não temos essa confirmação. Tá certo, então. Lembrando que no plantão anterior à morte da Patrícia, da enfermeira, né, ele furtou a substância, o midazolam, furtou, né, aqui
do SAMU de Porto Alegre, porque ele trabalhava no SAMU que atendia a capital e Canoas. Isso. E ele furtou o vidro contendo midazolam. Esse vidro foi encontrado vazio, assim como o vidro do outro medicamento, outro sedativo fortíssimo. Esses são os vidros aí que foram encontrados na mochila dele pela perícia. Inclusive o IGP teve um papel fundamental no esclarecimento desse caso. Mais algum detalhe, Nanda? Por enquanto é isso, Mota. Seguimos acompanhando aí, né, esse pedido de cassação do registro. Qualquer novidade, voltamos aqui no Boa Tarde também. Perfeito, Nanda. Muito obrigado, viu? Olha pra... Ah, o que é? Agora...